Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre as bem-aventuranças. Tem uma que é muito interessante. Jesus fala o seguinte, vou repetir: bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Se a gente for pegar o contexto de Jesus e dos discípulos, quem pregava o evangelho nesse tempo não era perseguido de matavam, apedrejavam, perseguiam mesmo. Eu quero que a gente aborde um pouquinho disso nos tempos de hoje, no contexto de hoje. Vocês acham que ainda existe perseguição? Vocês, pastores, pelo menos eu vejo pela idade, já passaram em algum momento por algum tipo de perseguição? Sim, no Brasil hoje está muito bem aceito o evangelho, né? Todos gostam, pedem oração, e às vezes a gente vê casos até de evangélicos perseguirem outras religiões, como se, é do diabo, então vamos perseguir. Mas Jesus não fala isso. A gente tem que pregar o evangelho ao invés de perseguir a religião ou o credo dos outros. Mas vocês entendem que isso é uma condicional ou vocês entendem que é uma regra? André, quem pregar o evangelho necessariamente vai sofrer perseguição, injúria, calúnia, vão mentir contra ele. O Senhor Jesus, ele pontua quando ele diz assim, por minha causa. Eu acho que a questão é fechada. Quando ele fala por minha causa. Pregar o evangelho e ser perseguido por minha causa. Então, a perseguição, ela é natural por causa de Jesus. Por quê? Porque se Jesus te usa para curar, às vezes até o outro irmão da outra igreja, mas poxa, aquele irmão ali está curando. Se Jesus usou o irmão lá com o lenço dele, mas não pode. Por que não pode? A gente faz regra. Porque o pastor Carlos não usa? Eu não uso, mas por quê? Deus é obrigado a dar a mesma estratégia para mim que deu para ele? Não é, Deus é Deus e faz o que ele quer. Ele é Senhor ainda. Porque, na só verdade, porque ele usou também você vai querer usar. Exatamente, na lenço, verdade, não eu não aceitei a Jesus como meu Salvador, eu aceitei como meu Senhor. E como Senhor ele me salva. Opa. É diferente. É diferente. Então, o senhorio dele está sobre a minha vida. Então, querido, quem tem negócios, quem tem funcionários, sabe muito bem disso, que se você é patrão, meu filho, ele tem que se submeter. Você é o chefe, afinal de contas. Não é? Existem regras. Então, por amor a ele. Então, eu entendo o seguinte, hoje nós estamos vivendo um período em que eu vou ser radical. 98% das pessoas que dizem que estão sendo perseguidas não é por amor a Cristo. Eita Deus. Eu digo sem medo de errar. Sem medo nenhum de errar. 98% dos cristãos que dizem, eu estou sendo perseguido. Aí você vai na origem. Querido, por que você está sendo perseguido? Poxa, pastor, eu queria tanto abrir um trabalho lá na minha rua. E quanto tempo você tem de crente? Tem 1 ano. Qual é a sua frequência de culto? Não é? Você falou com o seu pastor, eu falei. Aí diz que o pastor está perseguindo porque não pode abrir. O pastor está me perseguindo. O patrão está perseguindo porque, peraí, que patrão persegue alguém que dá fruto? Pelo amor de Deus. Então, quer pregar o evangelho no horário de trabalho? Não dá para fazer isso. Eita. Não tem como. Ele vai roubar o tempo de produtividade dele. Então, se você está no momento de produzir, produza. E pregue na hora do almoço. Convença o seu patrão que é necessário falar do amor de Cristo ali. O melhor lugar para se pregar, na minha opinião, é no local de trabalho, porque geralmente se reúnem muitas pessoas. Eu me desenvolvi como pregador enquanto eu era supervisor de uma empresa e nós tínhamos um culto. E como é bom você pregar para várias denominações. Ali você tinha batista, congregacional, metodista, e tudo, e espíritas, e católicos, e kardecistas, e tudo gente amigas. Você não quer magoar amigos? Você não quer ofender amigos? Então você aprende a pregar o evangelho, porque o evangelho não ofende. O evangelho é boas novas, boas notícias. Quando o evangelho deixa de ser boas novas, ele passa a ser ofensivo. Ele passa a ter um cunho de direcionamento pessoal para alguém, ou para a crença de alguém. E Jesus nunca veio pregar contra a crença de ninguém. Então, ser bem-aventurado por estar sendo perseguido por causa do evangelho, glória a Deus. Quando isso acontece, na minha opinião? Quando eu prego a palavra de Deus e alguém diz, olha, eu não creio nesse Jesus que salva. Eu não creio que Jesus liberta. Aí sim. Ele está contradizendo a palavra. Isso acontece poucas vezes. Esse versículo de Mateus, capítulo 5, 11, diz isso. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Por isso aqui já me fortaleceu. Eu, o primeiro ano que eu estava na Suíça, o suíço é um povo, os suíços eles são um povo bem fechado na questão da religião, das crenças. É lei no país de você não incomodar ninguém, não dar folheto na rua. É bem voluntário, tem que ser voluntário mesmo. E eu pregava na igreja brasileira, inclusive eu conheci pessoalmente teu pai lá em Genebra, a primeira vez. E tinha um português, a esposa dele, uma francesa, ia no culto. E esse cara
não gostava de mim de maneira alguma, e nem que a esposa fosse ao culto. E um dia ela estava me levando para um curso de francês, e ele seguiu, drogado, cara violento, veio e disse: pastor, é o Dravão, Trafulha, bandidos, e pá, botou o dedo na minha cara, e disse: eu não gosto de crente, isso é tudo um bando de trafulha, aqueles palavrões portugueses. E eu olhei para ele e lembrei desse versículo aqui, cara. E um lado da minha carne ficava nervoso com ele, e ele falando também em francês, lá não estava entendendo muita coisa, e quando dirigia em português. E eu olhei para ele: irmão, Deus me tomou num amor tão grande que, olhando para ele, eu disse, comecei a chorar do nada. Eu disse: homem, essa mulher te ama, ela busca Jesus porque te ama. E comecei a falar, e as lágrimas caíram no meu rosto. Irmão, aquele homem foi comovido de uma forma tão extraordinária, que o cara me abraçou e gritava: não chora, e secava minhas lágrimas. E na rua, todo mundo olhando, e me beijava o rosto. E aí me abraçou. Quando me abraçou, eu disse assim: Deus, eu nunca mais pregarei a tua palavra, se tu não mudar a vida desse homem agora. Essa palavra entrou nele, e o camarada tornou-se um fiel. Ganhei ele para Jesus ali na rua. Todas as dificuldades que eu tinha naquele país, aquele homem proveu essas dificuldades. Eu não conseguia apartamento, ele me colocou para morar dentro da velha vila de Geneve, em cima do restaurante La Tour de Boel, que é na velha vila, só mora milionário, onde tem as galerias de Picasso, que tem quadro de Picasso, Monet e etc. E eu morava lá, tudo bancado por ele. Ele montou a igreja. Então, quando Jesus disse: ó, meu irmão, seja humilde, que você vai ser exaltado, Deus sabe o que está falando, porque Ele fez os homens, Ele sabe como funcionam os homens, Ele sabe como tocar os homens. Se Ele fala, Ele respalda, Ele garante. E a gente tem que seguir a direção da palavra de Deus, mesmo sem entender, a fim de receber dele alguma coisa, porque Ele sabe o que falou. Então é um espetáculo esse Deus. Eu achei bacana o que o irmão falou, o Portela falou, porque tinha um irmão que chegou na igreja de um pastor e falou assim: estou passando uma prova, pastor, uma prova, não vai nem naquela loja lá porque eu estou passando uma prova, ora por mim. O pastor até orou por ele. Aí o pastor falou: eu vou lá que eu também preciso comprar material, vou saber o que perseguição é essa. Aí quando chegou na loja, o pastor falou assim: acho que eu vou comprar um material para a igreja, vou dividir em 3 vezes. Aí quando chegou lá, o homem da loja citou o nome do irmão e disse assim: o irmão da igreja do pastor aí de trás, aí, ele já pagou o material de construção? A moça falou: faz 3 meses que ele não paga. Aí o dono da loja: se o rapaz é assim, imagine o pastor. O pastor falou: peraí, eu sou pastor, mas eu estou pagando à vista. Foi pagar à vista, entendeu? Outra coisa também, eu fui pregar num determinado local, que eu vou falar rápido, que eu sei que já está quase na hora do intervalo, né? Que o irmão falou assim: olha só, não posso falar o local onde é, né? Que é falta de ética. Lá só tem macumbeiro, lá é uma coisa da treva, terrível, pastor. E não dá para pregar lá. Aí quando eles falam tudo que é intolerância religiosa, você não pode abrir a boca para falar nada, e eles estão convidando o senhor para ir lá. O senhor vai? Eu falei assim: eu vou respeitar todo mundo. Aí chegou lá, a moça falou: você vai respeitar os nossos santos? Claro, vou respeitar os santos, sim, que é isso. Eu estou aqui para respeitar a religião dos outros. Aí fiquei quietinho lá. No final, a moça falou: o senhor pode pregar a palavra, pode fazer oração? Eu posso mesmo? Pode. Mas o senhor tem que respeitar os santos. Falei: não, tá bom, vou respeitar os santos. Santo é comigo mesmo, eu respeito, sem problema nenhum. Aí falei de Jesus, falei da salvação, da vida eterna. E depois: vocês aceitam a oração? Aceito. Olha, eu garanto a vocês que eu não vou, de forma nenhuma, desrespeitar o santo de vocês. Eu vou fazer uma oração dizendo: os santos ficam e os demônios saem. Vocês querem que o capeta saia? Quer que o diabo saia? Todo mundo. Quem gosta do diabo aqui? Todo mundo levanta a mão. Não, quem gosta do diabo, levanta a mão. Ninguém levantou. Quem gosta de Jesus? Todo mundo levantou. Quem quer que o diabo saia? Todo mundo levantou a mão. Quem quer que o santo fica? Todo mundo levantou a mão. Então vamos pedir para o santo ficar e o diabo sair. Aí eu fiz a oração, caiu todo mundo lá. Eu falei: ó, eu falei pro diabo sair. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Aí o pessoal falou assim: estão falando ali que a pombagira ali, outro está falando que ali é um nome do outro demônio lá. Eu falei assim: ó, esses demônios não estão na Bíblia. Tem gente que acha que
que isso aí está na Bíblia, mas eu falei para o diabo sair. Olha só, eu não sei que espírito é esse, mas como é que é o nome dele? Aí o pessoal falou o nome lá, né? Eu falei assim, eu vou falar demônio, demônio, sai dele. Aí o demônio saiu. Eu entendo que cada pessoa tem uma chamada, um para pregar na Suíça, outro para pregar num lugar ilustre, mas tem milhares de pastores que pregam em favelas, que pregam em locais perigosos, locais de risco, arriscam a vida da família, enfrentam um problema difícil e são perseguidos sim. Muitos que se fecham, que se diz que são humildes, não, eu sou humilde, eu não prego. Esses não são perseguidos não, entendeu? O demônio bota a mão no ombro dele e diz assim, ó, você não me causa perigo nenhum. Estamos juntos e misturados. Mas aquele que prega, o apóstolo Paulo falou, uma grande porta me abriu, a porta da palavra, e quantos adversários se levantaram. Então, essa é a minha palavra que eu tenho a dizer por aqui, que eu sei que o intervalo está vindo por aí. Temos 2 minutos para terminar. Eu vou levantar já uma bola para a gente tocar um pouco já no último bloco. Foi interessante. Eu achei e foi muito pertinente o pastor Amadeu ter colocado também, até o próprio testemunho dele, daquilo da humildade, daquilo que ele foi atrás de Deus e exaltou. Mas é interessante também que, pelo menos nas bem-aventuranças faladas por Jesus, ele cita todas essas que eu li no primeiro bloco. E no final de tudo, né, depois que ele fala, bem-aventurados vós sois, quando injuriarem, perseguirem, mentidos, disserem todo mal contra vós por minha causa, ele fala assim, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Parece que ele enumera tudo isso, ele fala, está vendo tudo isso aqui? Pode acontecer isso em vida, você pode ser abençoado, a paz, você pode ser pacificado, se você é misericordioso, pode alcançar, mas também não pode. E se você não alcançar nessa vida, relaxa, fique tranquilo, porque grande é o teu galardão. Tudo isso vai ser completo, vai ser alcançado comigo no céu. Isso que eu acho interessante da segurança que nós temos no senhorio e na salvação de Jesus. É que, meu irmão, pode dar errado, mas também pode dar certo, mas também pode dar tudo errado. Mas eu tenho certeza que ou nessa vida ou depois dela, eu vou conseguir alcançar tudo isso. Isso que é o maravilhoso de adorar e de servir esse Deus. É que ele fala assim, independente do que vai acontecer na tua vida. Só que a gente tem que pontuar isso. Pode acontecer que você pode só sofrer aqui também. Como ele colocou, assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Deixa eu pegar um pouco a vida dos profetas e alguns discípulos de Jesus para ver se eles conseguiram achar um irmão desse que botou eles num lugar bem condicionado, bem nobre, o outro. A maioria não. Porém, grande foi o galardão deles nos céus. Vamos para um rápido break, depois a gente volta para falar um pouco sobre isso, sobre a esperança que a gente coloca na terra, em coisas na terra, e a esperança que a gente coloca no céu. Acho que a gente coloca 80% aqui e 20% lá. Era para ser o contrário. Era para a gente colocar 80% da esperança lá e 20%. Deus, se acontecer aqui, beleza, amém, glória a Deus. Mas a minha esperança está colocada lá. Será que a gente está montando, como fala a minha mãe, será que a gente está guardando pedrinhas na coroa do céu e não na coroa da terra? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.